Hoje a história é da Vildan e do Osman, esse casal apaixonado que decidiu fugir para ser feliz. Infelizmente, o plano de fuga deles teve uma falha e tudo que parecia ser um sonho virou um pesadelo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar o vídeo, por favor, se vocês puderem, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito. E novamente eu vou pedir para vocês comentários, tá? Estão me ajudando bastante esses comentários que vocês estão deixando aqui. Então, eu vou pedir para vocês comentarem hoje #Turquia, porque é um caso que eu vou contar para vocês hoje, aconteceu aqui na Turquia, aonde eu moro. Bom, então hoje eu vou contar para vocês o caso da Vildan e do Osman. A Vildan İnce nasceu em 1996 na Turquia e assim que ela nasceu, ela foi prometida para o seu primo Resul İnce, que era 2 anos mais velho que ela. E isso, infelizmente, é muito comum de acontecer, principalmente com famílias desses vilarejos pequenos aqui. E a família da Vildan era uma família de agricultores que moravam em Diyarbakır, uma província que fica perto das fronteiras com a Síria e com o Iraque. A Vildan tinha 7 irmãos, além disso, outros parentes próximos, como primos, tios, integrantes da família İnce, moravam na mesma região. E lá nessa província de Diyarbakır, então, a família da Vildan entrou em confronto com uma outra família, que é a família İklik. Então, as duas famílias, a família İnce e a família İklik, começaram ali a bater de frente. E em 2008, a briga entre as famílias ali estava no auge, e no dia 7 de abril de 2008, o primo da Vildan estava com 14 anos naquela época e ele decidiu se juntar aos seus 2 irmãos, que eram mais velhos que ele, e junto com outros membros da família İnce, eles começaram a bolar um plano para acabar com a família İklik. Então aqui se formou um grupo criminoso, né, realmente de 4 pessoas ali, tá? E nesse ponto da história, essa família İklik aí ficou com medo, né, da família İnce, e eles acabaram fugindo da região e foram para Tarso, que fica na província de Mersin. Esse grupo de criminosos foi atrás deles e encontraram parte dos integrantes da família İklik lá e eles estavam armados. Então, nesse dia 7 de abril de 2008, esses 4 integrantes da família İnce, que é a família da Vildan, acabaram tirando a vida de 5 pessoas da família rival, da família İklik. A polícia, naquela época, conseguiu capturar todos os criminosos, todos esses 4 aí, e só que antes mesmo do caso ser julgado, o primo da Vildan, o Resul, lembra que ele tinha 14 anos na época, né? Então, como ele era menor de idade, a polícia decidiu libertar ele para que ele esperasse então um julgamento em liberdade. Só que o que eles não sabiam é que nessa época que ele foi libertado, ele, desapareceu da face da terra. Bom, não conseguiram encontrar ele para fazer o julgamento, mas o julgamento aconteceu mesmo assim. Os outros 3 estavam presos e o Resul foi condenado a 65 anos de cadeia. Tem algumas fontes que falam que foi 66 anos e 8 meses e outras 65 anos. O fato é que ele teve ali uma pena bem alta, né? Só que vamos lembrar que ele foi condenado, mas ele estava foragido. A polícia não conseguia encontrar ele em lugar nenhum. Agora, voltando para ali a família da Vildan, quando esse rolo todo aconteceu aí, lembrando que os pais da Vildan, a Vildan, os seus irmãos, tudo, eles não tinham uma relação direta com esse crime. Quem cometeu o crime foram, no caso, os primos da Vildan, junto com outros integrantes da família. Só que mesmo isso ter acontecido, os próprios moradores lá daquele vilarejo onde eles moravam e os vilarejos vizinhos começaram a ir atrás da família. Tipo, vocês mataram o povo da outra família aqui. Só que, lembrando, né, que os pais da Vildan não tinham nada a ver com esse crime. Não, a gente não matou e tal. Mas mesmo assim eles queriam acabar com a família dela. Por vingança ali, todo esse esquema. E por medo, então, a família da Vildan, a Vildan, seus irmãos, os pais e tal, eles acabaram fugindo de lá. Então eles foram morar no vilarejo de Bayramusu, que fica na província de Kırşehir e fica bem longe da região onde eles não eram mais bem-vindos. E depois de alguns anos, o primo Resul, que estava ainda foragido, vai para a mesma região onde a Vildan estava morando e fica morando por lá também, sem a polícia saber. Agora vocês lembram que a Vildan estava prometida a se casar com esse primo.
Só para deixar bem claro, tá, gente, que é primo de primeiro grau. O cara era filho do tio dela. Olha que esquisito, mas enfim. Então, ela ali entre 2014 e 2015, a Vildan completa 18 anos e realmente ela se casa com o primo. Essa cerimônia foi feito um casamento forçado, tá? Ela foi forçada a casar com o primo pelos pais dela. E eles fizeram o casamento somente no religioso. Foi feita a cerimônia, tudo certinho, só que eles não fizeram aquilo ali tudo no civil, porque o primo, ele era foragido, então ele não tinha documentação, não tinha como ir no cartório, né, registrar tudo aquilo. E só para deixar bem claro, tá, eles eram então casados a partir desse momento, só que casados só entre eles ali, porque a Turquia não reconhece casamentos somente feitos no religioso. A Turquia é um país laico, então a religião não está no poder. Mesmo tendo feito o religioso, você precisa fazer o civil, né? Registrar tudo lá no governo. E isso não foi feito. Enfim, os dois ficam morando juntos até 2020 e todo esse casamento foi um pesadelo para ela, porque o primo batia nela e tratava ela como escrava. O lado positivo dessa história aqui é que por alguma razão os dois não tiveram filhos nesses 6 anos que passaram casados. E em 2020, a Vildan estava muito cansada ali daquela vida e ela decide fugir de casa. Ela realmente foge de lá em novembro de 2020, ela pede ajuda às autoridades e automaticamente as autoridades aqui da Turquia já colocam ela em um abrigo de mulheres que ficava lá em Ankara. E então ela fica morando nesse abrigo por um tempo, sendo protegida aqui pelo governo. E nesse ponto aqui da história vai entrar um terceiro personagem na nossa história, um homem chamado Osman Çelik, que era 1 ano mais velho que ela. A família dela e a família dele não sabem ao certo quando os dois se conheceram. Eles não sabem se eles se conheceram antes dela chegar no abrigo ou depois, mas de alguma forma os dois se apaixonaram. Então ela decide ir morar com o Osman. Depois de algumas semanas, ela sai do abrigo e foge com o Osman e os dois vão morar em Antalya. Ficam um tempo por lá, depois voltam para Kaman, perto da onde a família estava, e lá eles se casam, escondidos da família dela. Então, a Vildan e o Osman vão no cartório no dia 15 de dezembro de 2020 e eles realmente se casam no civil. Então, apesar de ela ter se casado no religioso antes, lá com o primo, aquele casamento não era reconhecido. Esse foi o único casamento que ela teve realmente registrado aqui no país, tá? Realmente reconhecido por todas as leis. Bom, depois do casamento, eles se mudam para Eskişehir, onde eles alugam uma casa para morar, e Eskişehir também fica bem longe da onde a família dela morava. E depois do casamento, ela continua pensando na família, porque ela, apesar de toda a dificuldade que ela teve lá no vilarejo e tal, ela amava muito eles, principalmente a mãe e as irmãs dela. E então foi por esse motivo, provavelmente, né, que ela entrou em contato com a irmã mais nova dela. Elas conversam ali, ela só fala, eu tô bem, tal, coisa parecida, né, tô morando em outro lugar, casei, tô com um cara maravilhoso, apaixonada, aquela coisa toda. Só que o grande erro dela foi que, lembra que ela tinha sido levada para o abrigo de mulheres? Nesse momento, quando o governo pega uma mulher e protege ela, eles dão a chance para ela trocar de identidade. Tem alguns casos até que o governo da Turquia oferece, cirurgia plástica para mudar a pessoa, para ela conseguir desaparecer e tal. Olha que loucura, né? Mas ela não fez isso. Então eles oferecem para trocar a identidade, telefone novo, tudo novo, sabe? Tipo, para ela sumir. Então ela tinha conseguido fazer isso. Aqui nesse ponto, ela tinha realmente desaparecido. A família dela jamais iria encontrar ela se ela não tivesse se comunicado com a irmã. Mas a gente tem que sempre lembrar que nesses casos aqui, né, a vítima é uma pessoa de bom coração, então ela amava aquela irmã. Por isso que ela se comunicou. E por que foi o erro? Essa irmã mais nova, tá? Ela vai ajudar depois no julgamento. Só que essa irmã mais nova acabou passando o novo número de telefone para a família da Vildan. Então, desse ponto em diante, eles tinham como se comunicar com ela. E é aqui que entra a irmã
mais velha da Vildan, que se chama Hatice. Essa irmã vai começar a ligar para ela sem parar e fala que o pai delas estava muito doente e vão passar os dias, essa irmã vai começar a convencer a Vildan de voltar para casa só para dizer adeus ao pai. Ela fala que o pai vai morrer logo logo e fala que toda a família dela já perdoou ela, então ela podia ligar para ele, ela podia voltar para casa sem problema, porque ninguém iria machucar ela. E aqui nesse ponto, o fim de ano já estava chegando, né? Os turcos não comemoram o Natal aqui, tá? Mas eles comemoram o Ano Novo. E essa irmã mais velha falou para Vildan, olha, vai ter uma festa de Ano Novo aqui na nossa casa e tal. Então você faz o seguinte, vem pra cá, traz o seu marido também, o novo marido, né? Deixa a gente conhecer ele, todo mundo já te perdoou, tá tudo bem. E assim você pode dar adeus ao pai. O pai vai morrer a qualquer momento, se você não vier, você não vai mais falar com ele, nunca mais. Aqui nesse ponto, infelizmente, a Vildan acaba acreditando nessa irmã e acaba convencendo também, né, o novo marido a ir lá fazer as pazes. E é importante falar também que o pai do Osman, ele ficou sabendo dessa reunião aí de fazer as pazes e tal, e o pai dele falou pra ele, olha, eu tô achando essa história muito esquisita aí, dessa família querer voltar às pazes, sei lá, tô achando melhor você não ir nessa festa. Mas infelizmente o Osman também falou, não, tá tudo bem, a gente faz as pazes, assim a gente não precisa mais ficar fugindo e tal. Vamos lá. E realmente esse casal, recém-casados, né? Lembra que eles tinham casado 15 dias antes somente. Eles foram na casa da família da Vildan no dia 31 de dezembro de 2020. A família do marido dela sabia que ele tinha ido lá, mas depois daquilo eles pararam de se comunicar com todos eles. Não atendiam o telefone, aquela coisa, simplesmente desapareceram. E foi assim que no dia 1º de janeiro de 2021, o pai do Osman foi na delegacia, ele sabia, né, que o filho tinha ido lá fazer as pazes e tal com a família dela, e ele foi na delegacia algumas horas somente, tá, depois ali, né, da noite, tá, logo nas primeiras horas da manhã, e falou, olha, meu filho e a minha nora, os dois estão desaparecidos. Logo que a polícia começa a investigar esse caso aqui, como era a região, tem tudo isso aqui envolvido na história, a polícia turca já desconfiava logo de início que poderia ter acontecido um crime de honra. E a primeira coisa que essa polícia vai fazer é levar todos os familiares, né, da Vildan ali, a mãe dela, pai dela, irmãos, irmãs, todo mundo para a delegacia para dar o depoimento, e alguns deles já ficaram presos ali nas primeiras horas. Por quê? Todos eles negaram, tá, qualquer envolvimento, falaram que a Vildan nem esteve lá na casa da família, eles não viam já ela, fazia 2 meses e tal, ou mais de 2 meses, fazia tempo que eles não viam ela e ela não esteve lá na festa de Ano Novo. Mas apesar de todos eles terem negado aqui, uma das pessoas que estava na casa naquele dia vai contar para a polícia o que aconteceu. E essa pessoa foi a única pessoa que não se envolveu completamente no crime ali e que estava revoltada com essa situação, que era a irmã mais nova da Vildan. Essa irmã mais nova, eu não vou mostrar a foto dela aqui, eu já vou explicar o porquê, tá? Essa irmã mais nova, ela tinha 16 anos naquela época. E ela sofria abusos dentro da casa, tanto quanto a Vildan também. Ela falou pra polícia que ela era maltratada, ali tratada como escrava, limpava a casa, tinha que fazer tudo, não sei o que, mal a mal podia estudar, toda aquela história. E ela falou que também que provavelmente a mesma coisa ia acontecer com ela. Ela também já estava prometida para um outro primo, então quando ela completasse 18 anos, ela ia ter o mesmo fim que a irmã. Bom, mas agora a gente vai entender exatamente o que aconteceu, tá? O que a irmã falou que aconteceu naquele dia 31 de dezembro. E eu já vou avisar vocês que esses aqui são os detalhes do crime. É um crime terrível, tá? Os detalhes são, assim, horripilantes. Então eu tô dando um alerta de gatilho aqui pra vocês, porque tem muita gente que é muito sensível pra esse tipo de assunto. Se você preferir, pula esse vídeo, por favor, tá bom? Então no dia 31 de dezembro, o casal chega lá, né, na casa da família, e aquela história do pai estar doente, tá quase morrendo e tal, era tudo mentira. Logo que ela chegou lá, a pessoa que mais tratou mal ela de início foi realmente o pai. Porque quando ela chega lá, ela tenta, a irmã conta, né, que ela tenta dar aquele beijo, porque isso é muito comum aqui dos turcos fazerem também, eles dão, assim, um beijo aqui e aqui na testa, que é tipo, como se fosse para pedir uma bênção, sabe, assim, dos mais velhos, uma coisa de respeito, e ela tenta fazer isso, o pai já larga, e tipo, enfim, e ela entra na casa. Assim que os dois entram na casa, então, eles começam a ser torturados, tá?
pelos homens da família. Agora é importante falar quem estava naquela casa no dia desse crime. Então nós temos a irmã mais nova, fora isso nós temos a mãe da Vildan, o pai dela, a irmã mais velha da Vildan, que estava lá com o seu marido, ou seja, com o cunhado da Vildan, e fora as irmãs estavam também 3 dos irmãos da Vildan e também o primo Rezu, que era o prometido dela, casado ali no religioso com ela. A Vildan e o Osman foram torturados por horas. E a partir de um ponto ali, a irmã mais nova conta que principalmente o Osman começou a sangrar muito, né? E a mãe da Vildan não queria sujar os tapetes da casa, então ela mandou os homens carregar ele, né, para o banheiro, fazer o que quisessem com ele lá dentro do banheiro, porque assim era mais fácil de limpar. E só para deixar bem claro aqui, tá, que quem bateu, quem fez tudo, foram todos os homens que estavam ali. As mulheres estavam ali, algumas delas estavam de acordo, como a mãe estava de acordo ali com toda a situação, a irmã mais velha dela também estava de acordo, a irmã mais nova já não, estava ali com medo junto com a Vildan também. Só que as mulheres não tiveram uma participação ali real no crime, tá? Elas só estavam ali para limpar a cena depois e tal. Bom, então nós temos o Osman lá dentro do banheiro. Então lá dentro do banheiro eles continuam, né, torturando ele com pau e tal. Eles tinham facas também, começaram ali a furar ele, né, com aquilo. E fora isso eles foram lá na sala, pegaram o hijab, que é aquele lenço, sabe, da cabeça da própria Vildan, levaram pro banheiro, amarraram esse hijab ali na boca dele, amarraram os braços dele também, e tiraram toda a roupa dele. E depois disso o primo e os irmãos da Vildan usaram objetos e também usaram o próprio corpo ali e forçaram uma relação íntima com o Osman dentro do banheiro. Além disso também, eles tiraram muitas fotos ali com eles sem roupa, com eles, né, sem roupa, tipo fotos indecentes e tal, se gabando ali do que eles estavam fazendo com esse menino, né? Também ele era muito jovem, assim como a Vildan também. E depois de um tempo eles pegam, saem desse banheiro, vão até a Vildan, que está lá na sala, com essas fotos, mostram as fotos para a Vildan e falam: olha o que a gente está fazendo com o seu marido aí, ó, com o seu maridão, seu novo marido e tal. Tá vendo como ele é uma mulherzinha? Esse tipo de coisa. Voltaram para o banheiro e depois de um tempo eles pegam o Osman, como ele estava com muito sangue e tal, eles pegam uma bacia, sabe essas bacias de metal, sabe, que eles usam para tratar os animais? E colocaram ele dentro dessa bacia para não sujar os tapetes, porque a mãe da Vildan não queria sujar os tapetes. E colocaram essa bacia do lado da Vildan, ali na sala também, tá? Então ficou ali a Vildan vendo, né, o que tinha acontecido com o marido dela e os dois ali na sala. Então a irmã conta que depois de um tempo ali, passaram algumas horas, parece que eles começaram a resolver o que iam fazer e tal, e decidiram pegar o casal, colocar dentro do carro e foram até uma área lá afastada ali da casa deles. E eles levaram eles para essa região aí de floresta, de mata e tal, uma região bem afastada onde tem só fazenda, essas coisas assim, perto do anoitecer. E só para deixar bem claro que eu nem sei se eu falei para vocês, mas tudo isso iniciou, toda essa tortura tal, iniciou perto ali do meio-dia, 1h da tarde e tal, tá? Foi o horário mais ou menos que eles chegaram ali na casa. Então foi ali praticamente o dia inteiro, né, sendo torturados. Quando eles chegam nessa parte aí de mata, então, com o casal, nesse momento nós temos somente os homens da família. Nós temos o cunhado da Vildan, marido da irmã mais velha dela, nós temos os 3 irmãos dela e tem também o primo junto. Parece que o pai ficou em casa nesse momento junto com a mãe e as mulheres ficaram limpando então todo aquele sangue que estava na casa. E lá na floresta, eles depois contaram todos os detalhes para a irmã mais nova, não para a irmã mais nova, mas para a mãe, e a irmã mais nova acabou escutando, né? Então lá na floresta, o primo dá uma arma na mão da Vildan e fala: atira no teu marido, mata ele. Só que a Vildan, mesmo ali extremamente, né, torturada, ela também estava muito machucada, principalmente o pai dela bateu muito, mas muito nela mesmo, com pau, com tudo. O Osman estava praticamente quase sem vida, mas ainda estava vivo.
E eles dão essa arma, então, na mão dela, e ela se recusa. Ela fala, não, eu não vou atirar nele, não vou fazer isso, não vou fazer isso de jeito nenhum. Então, nesse ponto, o primo pega essa arma e dá, então, 3 tiros na Vildan e depois dá 6 tiros no Osman. Nesse momento, então, o casal perde a vida ali. E assim que eles fazem isso, eles só deixam os dois ali, sabe, abandonados ali no meio da mata e vão embora para casa. Quando eles chegam em casa, eles falam, né, contam pra mãe da Vildan o que aconteceu, a gente atirou nele, matamos, tal, estão lá os dois. E ela fica revoltada, ela fala, não, peraí, não, vocês não podem fazer isso não. Tem que jogar os dois ou no rio, lembra que é a filha dela. Tem que jogar os dois no rio ou enterrar em algum lugar, volta lá e resolve esse assunto. Então esses homens novamente voltaram na mesma região, isso, né, poucos minutos depois, e foram lá e cavaram uma cova rasa perto da onde eles cometeram o crime e ali mesmo eles enterraram e voltaram para casa. Bom, então a irmã, né, mais nova, fez essa confissão aí chocante, né, explicando tudo para a polícia o que aconteceu, e depois do depoimento da irmã, outros membros da família, a mãe, o pai, tava todo mundo preso lá nessa época já, né? Isso aqui foi no primeiro dia, na verdade, tá, que eles já foram presos. Primeiras horas ali depois de cometer o crime, eles já estavam lá no Chilindró. Então, assim que ela deu esse depoimento, eles também decidiram confessar. Só que a confissão dos outros não dá para levar em conta porque todos eles trocam os detalhes. Quer dizer, cada um se coloca de fora e tipo assim, eu estava lá, eu vi, mas foram eles que fizeram. E na verdade, a família dela começa a colocar a culpa toda no primo. Fala, não, foi o primo que já é um criminoso. Lembra lá que ele tinha, né, sido condenado, só que ele era foragido? Já é um criminoso, foi ele que matou o casal, foi ele que enterrou, foi ele que fez tudo. Alguns deles até falaram, não, foi ele que matou, mas eu ajudei a enterrar. E é importante falar que o primo não estava preso, porque o primo estava foragido novamente, tá? O primo não foi encontrado. A história do primo vai se desenrolar depois. Bom, então no dia 2 de janeiro, 2 dias então depois do crime, a polícia vai no local lá onde, né, eles falaram que enterraram e realmente encontram o casal lá na cova rasa. Os dois estavam juntos na mesma cova e as informações dos tiros que a irmã mais nova deu batia exatamente com o estado ali que eles foram encontrados. Então, nesse ponto aqui da história, estavam quase todos eles presos. Quem estava preso exatamente? Estava a mãe da Vildan, o pai dela, a irmã mais velha com o seu marido, que é o cunhado da Vildan, os 3 irmãos da Vildan, um deles se chama Recep Ince, o outro se chama Ramazan Ince e o outro se chama Resul Ince, que é o mesmo nome do primo, tá? Mas, enfim, é só irmão. E também tinha uma outra prima dela, que se chama Berhuda Ince. Então, no total ali, eram 8 pessoas presas, fora o primo. Olha que loucura, gente. Todo mundo da mesma família. Pessoas que cresceram juntos na mesma casa. E o pior de tudo é a motivação do crime. Por que mataram ela? Porque ela se casou por amor com um homem que eles não aprovaram. Bom, e logo nos primeiros dias ali, a polícia já libertou a irmã mais nova e o cunhado da Vildan, que era casado com a irmã mais velha, também foi libertado em condicional e ele vai aguardar o julgamento em liberdade. O restante não, o restante vai ficar tudo preso até o dia do julgamento. Fora o primo, né, nós temos que estava foragido. O que acontece? Por isso que começa, né, a tentar achar ele. Não acharam ele durante todos aqueles anos lá, né? Tinha que achar agora. Ainda mais que esse caso aqui saiu na mídia, foi um rolo muito grande, tá? Foi muito falado aqui também. Então começaram a procurar. E realmente eles encontraram ele. A polícia encontrou ele em março de 2021, que foi 2 meses ali depois do crime. E ele só foi encontrado porque, como estava se falando muito sobre esse caso aqui na mídia, a foto dele estava em todos os jornais. Então, uma das pessoas que estava trabalhando com ele reconheceu a foto dele nos jornais. E ele foi encontrado em Kayseri. Ele estava então trabalhando aí nessa fazenda, né, como pastor de ovelhas e ajudando em outros trabalhos e tal, e ele estava usando uma identidade falsa, mas como o outro trabalhador reconheceu ele, chamou a polícia, fizeram uma operação lá para conseguir pegar ele e realmente capturaram ele nesse dia. E no momento que ele foi preso, ele olha para os jornalistas e fala, abre aspas, olhem bem para mim, eu não me arrependo do que eu fiz, minha mente ainda está pensando no que não pude fazer, é uma questão de honra, eu nunca me arrependo e isso pode acontecer com qualquer um. Fecha aspas.
Então ali, logo, né, na hora ali da prisão, ele reconhece que fez esse crime em nome da honra, né, como a mulher dele, né, aquela casada com ele no religioso, fugiu, foi morar com outro homem, se casou com outro homem, ele estaria desonrado. Então ele fez isso para limpar a honra dele. Só que, quando ele foi levado para a delegacia, ele já muda a versão. Ele falou que no dia 31, ele esteve lá na casa da família, na festa de Ano Novo, ele viu o casal, e ele conta que ficou brabo, né, porque viu a mulher dele com outro homem, só que ele fala que ele só deu um tapa na cara dela e foi embora da festa. E ele conta que depois ele foi para outras cidades e ele descobriu que a família tinha matado ela. Então ele tira ali o dele da reta, né? Enfim, o julgamento vai iniciar um tempo depois e a irmã mais nova vai dar o seu depoimento lá no julgamento contra a própria família. E é muito importante falar que quando tudo isso aconteceu, logo quando ela deu o primeiro depoimento lá para a polícia, ela já foi levada para um abrigo de mulheres. Então eles trocaram, né, a identidade dela e tal. Ela foi no julgamento, foi levada lá pela polícia novamente, só que ela desapareceu. E por isso que eu não coloquei nenhuma foto dela aqui também, tá? Eu consegui encontrar a foto dela na internet, eu acho um absurdo a foto dela estar lá, mas não vou colocar aqui, óbvio, porque hoje em dia ela vive com uma outra identidade muito longe da família dela, provavelmente, né? Então, em outro lugar, ela tem uma vida nova que foi dada ali pelo governo para conseguir proteger ela, porque se ela tivesse ficado lá ainda, gente, capaz de matarem essa aí também. É assim que funciona, infelizmente, nesse rolo aqui dos chamados crimes de honra, que na verdade são os costumes tribais. Sempre lembre disso, tá? É um costume tribal, que infelizmente é seguido aí por muita gente. Então, não só a família dela, mas outras pessoas que seguem o mesmo costume podem querer matar ela só porque ela foi lá dar depoimento contra a própria família. Enfim, então ela está hoje em dia protegida e parece que ela está bem. Bom, ela deu lá o seu depoimento, né, na frente lá da família no dia do julgamento, e durante esse julgamento, o restante da família também deu o seu depoimento, lá mãe, pai, irmãos, tudo. A família da Vildan colocou toda a culpa no primo. Não, foi tudo ele que fez. E o primo colocou toda a culpa na família. E esse crime aqui foi julgado, lembrando, num tribunal turco. E aqui na Turquia, apesar de ainda existirem, sim, casos de crimes de honra, um crime de honra aqui na Turquia, ele é considerado um crime dos mais bárbaros possíveis, porque envolve um membro da sua própria família, uma pessoa do seu sangue, né? Então, as leis aqui são diferentes de outros países, como o Paquistão, tal, não sei o que protegem os crimes de honra. Aqui não. Aqui o negócio é diferente. Então, todos eles foram julgados por matar intencionalmente um membro da sua própria família e também por assassinato por motivo de costume. E, além disso, também, alguns deles ali estavam sendo acusados de forçar a relação íntima com o Osman. Bom, e no final das contas, então, a maioria deles foi considerado realmente culpado, tá? A sentença saiu, então, um tempo depois, né? O primo, ele foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua agravada, então, por ter tirado a vida dela e do Osman também, né? Cada pena por cada morte. Fora isso, também, ele teve um adicional ali de 10 anos e 6 meses de cadeia por ter forçado a relação íntima com o Osman. Já o pai da Vildan foi condenado também a 2 sentenças de prisão perpétua agravada. E fora isso, nós temos os 3 irmãos da Vildan que estavam lá, né, torturando os dois. Os 3 irmãos também, tá? Cada um deles pegou 2 sentenças de prisão perpétua agravada e fora isso também cada um deles pegou um adicional de 10 anos e 6 meses de cadeia por forçar a relação íntima com o Osman. Agora, tinha outro homem também ali envolvido, lembra, que era o Mehmet, que era o cunhado da Vildan, marido da irmã mais velha da Vildan. E ele foi inocentado do crime, tá? Porque a irmã mais nova também falou que o Mehmet não participou ali, o Mehmet não bateu em ninguém, não fez nada, estava só ali junto. E ele só foi condenado por ter enterrado os dois, por ter se livrado das provas, porque também ajudou a limpar a casa e tal, tudo isso. Então, por isso, ele foi condenado a 5 anos,
5 anos de cadeia. Agora, já as mulheres que estavam lá, a irmã mais nova foi absolvida desde o começo. Agora nós temos a mãe da Vildan, a irmã mais velha e tinha aquela outra prima também que estava lá na casa. Essas 3 mulheres, elas ficaram presas durante 3 anos aproximadamente, que foi o tempo ali de começar, né, o julgamento. E depois do julgamento, o juiz acabou decidindo libertar todas elas, porque parece que elas não maltrataram ninguém, não bateram ninguém, elas só limparam a cena. Eu, sinceramente, não sei, acho complicado isso aqui, principalmente por causa da mãe da Vildan, porque tudo bem, limpou sua cena, mas, pô, falou aquilo, não, leva pra lá, porque vai sujar meu tapete, e ela tava toda... Enfim, né, não sei, deixa a opinião de vocês aqui. Mas as mulheres foram libertadas logo depois do julgamento. E esse foi mais um caso, né, do chamado crime de honra, que é, para mim, um dos mais bárbaros, porque envolve pessoas que estão ali muito ligadas com a vítima. Novamente, né, falando aqui que a vítima, que é a pessoa boa dessa história, né, fala os criminosos, ela acaba acreditando nas pessoas, porque ela tem aquele amor, né, ela é uma pessoa boa, de bom coração. Infelizmente, a vítima acaba voltando. Na maioria dos casos a gente vê isso, e isso é difícil de tentar, né, de acreditar. Meu, como é que tu voltou para casa? Tu sabia que tu podia morrer, mas ao mesmo tempo tu pensa assim, será que uma vítima tem essa noção? Tudo bem, acontece crime de honra, acontecia anos atrás, mas será que meu pai seria capaz de fazer isso comigo? Será que minha mãe seria capaz de fazer isso comigo? Não, minha mãe jamais me machucaria, jamais me trairia, enfim, né? É muito complicado. E eu acho muito importante a divulgação desses casos aqui também, para que as pessoas fiquem sabendo como que é a dinâmica. Não só mulheres, né? Você vê, no caso de hoje, não, na maioria dos casos de crimes de honra, na verdade, é só a mulher que perde a vida, mas no caso de hoje nós temos um homem junto também, né? Porque no caso ali também, ele também foi o culpado, na visão deles, tá, gente? De tirar a honra da família. Então é muito importante a divulgação desses casos aqui para que as pessoas consigam entender, para conseguir proteger mais, né, essas vítimas, homens e mulheres, para evitar, é claro, né, que esse tipo de crime aconteça, que infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Aproximadamente, hoje em dia, 5.000 mulheres perdem a vida todos os anos em atos em nome da honra. Então, se você puder, divulga esse caso também, compartilha para mim, deixa o like antes de sair do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal também, se você não for inscrito. E deixa aquele comentário aqui pra mim, #Turquia, me ajuda bastante, tá? No engajamento. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.